E aí, pessoal, bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre como manter a constância desenhando, né, todos os dias aí. Vou estar dando 5 dicas para vocês. É, já no próximo dia 2 vai fazer 3 meses que eu venho desenhando constantemente, assim, todos os dias. Eu tenho desenhado assim, no mínimo meia hora por dia. E pretendo fazer isso aí durante minha vida inteira. Então, e o legal de estar fazendo isso, o legal de estar desenhando todos os dias é que tem me dado bastante ideia, né? Eu tenho desenhado coisas novas e tal. E nesse vídeo eu vou falar 5 dicas, né, que vocês podem fazer para conseguir manter essa constância. E também durante o vídeo eu vou estar escolhendo alguma imagem aqui, vou estar desenhando e falando, né, essas dicas. Então, a primeira dica que eu vou falar é sobre mudar de material, assim. Às vezes, por exemplo, você está desenhando muito com uma caneta preta. Aí você desenha, desenha, desenha e você acaba enjoando um pouco. O que é legal, às vezes, é a gente mudar um pouco isso. A gente desenhar com outras coisas, desenhar com outras cores, desenhar com outras. Mudar um pouco o caderno, mudar, sei lá, mudar um pouco o caderno, pegar um caderno mais cinza, mudar a cor da folha, né? E porque isso vai fazendo com que a gente não enjoe, né, de desenhar e a gente acaba mantendo essa constância. Então, vou pegar alguma imagem aqui e vou desenhar ela, mas primeiro eu também queria falar sobre o material que eu vou usar hoje, que são essas canetas aqui da Faber-Castell. Eu vou usar uma cor aqui, se chama Dark Sepia. Essa aqui é sanguínea. E essa aqui é a preta. Eu gosto dessas canetas porque me lembram um pouco obras antigas, assim, de antigos mestres da arte, assim. Então, eu curto bastante ela. Ela vem desse jeito, assim, ó. Ela vem 4 canetas. Pelo menos essas que eu comprei, né? Elas vêm 4 canetas. Aí por exemplo, aqui vem essa caneta aqui vem o brush, né? Essa aqui, acho que eu vou fazer aqui embaixo. Vou fazer aqui em cima. Essa caneta aqui vem o brush, ó. O brush que é tipo um pincelzinho aqui, ó. Daí a gente consegue fazer isso aqui. Aí depois vem uma que é mais fina, que é a 03. Aí a gente vem aqui com a 05. 05 e 07. Que já é um pouquinho mais grosso. Então são 4 canetas e elas vêm assim, né? Então eu comprei as canetas de outras. Eu comprei essas canetas, né? Com essas 3 cores diferentes. E eu vou estar desenhando aqui e falando sobre isso. Eu vou começar aqui pelo tom mais fraco, pelo sanguíneo 07. Vou escolher alguma imagem aqui e desenhar ela. Pegar essa aqui logo de cara. Gostei dessa. Dá pra sair alguma coisa interessante, né? Então, como eu falei antes, né? Como eu estava falando, o legal é a gente mudar o material que a gente vai usar. E com isso também faz com que a gente aprenda técnicas novas. Que nem vocês vão ver aqui nesse desenho que eu vou fazer algumas técnicas assim que eu não aprendi em nenhum lugar. Eu aprendi só fazendo assim. E é um processo muito rico que a gente acaba deixando de lado assim. A gente acaba deixando de lado esse processo que ele é bem rico. De estar deixando de experimentar materiais novos, né? Às vezes você desenha muito com lápis, experimenta desenhar um pouco com caneta,
Ou você, às vezes você pinta com alguma, com óleo, tenta pintar com aquarela, porque são técnicas que vocês vão aprendendo. E o legal é que essas técnicas meio que vai se encaixando assim. Eu aprendi uma técnica muito legal esse ano que é como desenhar com lápis. E o que foi engraçado que eu até vou fazer um vídeo falando sobre isso. E o engraçado é que essa técnica que eu aprendi acabou me levando a evoluir meu desenho com com outros materiais, sabe? Então, às vezes, uma técnica que você aprende em com determinado material faz com que você evolua outras técnicas. Ou até mesmo, eu gosto de desenhar no digital. Pode ser que por você ter aprendido ali uma técnica de aquarela, o seu desenho no digital ele vai evoluir. Então, isso que para mim é uma das coisas legais assim de estar explorando e meio que a gente não enjoa de desenhar, né? A gente vai praticando. O legal de estar desenhando todos os dias assim é que eu tô pegando muita coisa que eu não fazia antes, eu tô gostando de desenhar com marcador. Essa semana também eu comprei alguns materiais aqui para fazer de vídeo. Então, materiais que eu nunca tinha testado. Uma outra coisa também, que eu até vou fazer um vídeo falando sobre, é às vezes meio que, beleza, você não tem um material. Às vezes a gente acha que não tem nenhum material, mas na verdade a gente tem. Que nem vou dar um exemplo. Tinha algumas canetas aqui minha que eu usava para para minha agenda, que eu anotava na minha agenda, e eu comecei a desenhar com ela, assim. Eu comecei a pegar aquelas canetas que eu anotava na agenda e foi engraçado que às vezes a gente se prende, assim, às vezes a gente fala, não vou desenhar com aquela caneta que eu só uso para minha agenda, né? Tipo, fica aquilo ali é só para desenho, mas não, a gente pode pegar de tudo aí, pode explorar de tudo, porque o legal é isso, o legal é a gente ir aprendendo, assim, técnicas novas e explorando coisas novas. Isso é uma coisa bem legal de se fazer. Foi o que eu aprendi aqui nessa técnica, né? Ahn, não que também exista algo certo ou errado, assim, essa técnica tem que ser assim, tem que ser de tal jeito. Acho que o legal é você explorar coisas novas, e testando coisas novas, porque faz com que você saia um pouco da rotina, sabe? Às vezes eu tô desenhando muito com caneta Bic. Aí quando eu tô vendo que eu tô, eu tô meio que enjoando de desenhar, eu vou lá e troco. Que nem eu tava desenhando bastante com caneta Bic. Aí agora eu mudei um pouco. Eu tava desenhando bastante com essa caneta. Essa semana eu comprei uns marcadores e eu tô também desenhando com esses marcadores. Então é isso, é algo aí que tem me ajudado e talvez pode ajudar vocês. E também, deixa eu ver o que eu anotei aqui. Desenhar coisas diferentes. Também é uma coisa que, desde que eu comecei a desenhar, eu sempre fui de desenhar muito rosto. Só que eu percebi que eu desenhava muito algo que era fácil pra mim, sabe? Eu só, por exemplo, um rosto que eu desenhava antigamente não tinha esse capacete. Era só um rosto e um contraste ali. Então pra mim era meio que confortável. Eu ia lá, desenhava, ficava legal e era isso.
Isso aqui eu não mantinha uma constância, né, desenhando. Eu só fazia um rosto, aí eu falei, ah, legal e tal, fiz um rosto. E depois parava, ficava 2 semanas sem desenhar, assim, sem pegar no papel. E uma coisa que eu tenho feito hoje em dia é desenhar de tudo, que nem eu nunca fui de desenhar muito animal. Hoje em dia eu tô desenhando bastante animal. Uma coisa que é legal também é a gente meio que ver outras. Algumas imagens nessa pegada, assim, de tipo. Ah, é um festival de vikings, é um festival que as pessoas foram fantasiadas. Por exemplo, um festival de steampunk que teve. É legal a gente pegar essas imagens, sabe? Porque aqui já é diferente, né? Já não é mais um rosto, já não é só mais um rosto. Tem, tem esse lobo na cabeça dele, tem um capacete. Então é coisa que a gente vai explorando mais, assim. E eu nunca fui de desenhar animal, assim, sabe? Tipo, pra pegar pra desenhar e fazer assim, nunca foi algo que eu curti tanto. Mas uma coisa nessa questão, assim, de desenhar coisas diferentes, de estar desenhando outras coisas, foi também num livro que eu li. Tem até um livro, um vídeo que eu falo aqui sobre esse livro no canal, que foi o livro que me ajudou a melhorar o meu desenho, né? Que foi o livro que inspirou Leonardo da Vinci, assim. Então aquele livro, aquele vídeo eu indico bastante vocês verem, que tá bem legal também. Porque naquele livro ele fala o seguinte, né? Ele fala que se o artista ele quer ser bom, ele tem que desenhar todas as coisas que estão no mundo, né? Todas as coisas que vêm da natureza. E meio que a natureza é tudo que tá na terra, né? Uma coisa que eu indico também, não que seja uma regra, mas é a gente, quando for desenhar, tentar pegar imagens que sejam é, imagens reais, sabe? Não pegar imagem que, pô, é uma animação ou é um desenho já criado. Tenta se basear em pegar imagens reais, porque eu acredito que dessa forma vocês consigam evoluir mais o desenho de vocês. E é o que eu tenho percebido também. Também faz com que a gente tenha uma certa liberdade. No sentido de que, às vezes, quando a gente pega um desenho que já foi feito, ou, por exemplo, uma imagem também de uma modelo, a gente quer deixar aquele desenho muito perfeitinho, né? Uma coisa que é legal de lembrar é que, assim, a gente não vai dar aquele desenho que a gente fez pra pessoa. Então, tipo, não tem sentido de deixar ela tão perfeita, sabe? Não tem sentido de deixar o desenho tão perfeito. Então a gente para de se importar com essas coisas, sabe? Isso também é algo que me ajuda bastante. E saber também que uma coisa que foi importante também nesse tempo, nessa constância, assim, é de lembrar que quando a gente erra um desenho, é meio que a gente tá no caminho certo, assim. Porque a gente tá aprendendo. Se a gente não tá aprendendo, a gente. Por exemplo, como é que eu posso explicar melhor isso? Deixa eu pensar. Se a gente faz um desenho, por exemplo, né? Eu fiz um desenho de um.
desse guerreiro aqui com o lobo. E da primeira vez que eu faço, não ficou legal. Mas é aquilo, seria estranho se ficasse da primeira vez igual. Seria estranho se da primeira vez que a gente fizesse, ficaria bom o desenho. Porque é a primeira vez que a gente tá fazendo aquilo. Então, quando a gente faz um desenho e a gente erra, é legal porque a gente tem que pensar que amanhã a gente vai fazer aquilo ali melhor. Não sei se ficou claro, mas é pensar dessa forma que tipo, beleza, hoje eu fiz um desenho, esse desenho aqui ele não ficou legal. Mas amanhã eu errei dessa vez pra amanhã eu acertar. Então é meio que isso que eu quero dizer. Hoje eu posso estar errando aqui, mas amanhã eu vou fazer de uma forma com que fique melhor assim, que eu goste mais. Porque também essa coisa de perfeição é uma coisa que eu vejo que atrapalha muitos artistas, né? A gente quer sempre buscar ali algo perfeito, né? E é sempre uma coisa que eu penso assim, o que que é perfeição? A nossa natureza por si, né? A gente não é perfeita. A gente tem os nossos dedos não são os nossos dedos não são iguais assim da iguais à outra mão. Então, a natureza não é perfeita, né? É até engraçado também, porque vocês podem perceber isso, talvez em algum desenho de vocês, mas se vocês deixam o desenho muito perfeito, ele acaba parecendo algo robótico e não parece humano. Às vezes aconteceu comigo uma vez assim de estar desenhando muito no digital. Eu desenhava muito no digital. E eu percebi durante um tempo que o meu desenho foi ficando muito robótico, foi ficando muito perfeito, foi ficando com umas linhas muito perfeitas. Então, é essa a questão, assim. É lembrar que na natureza, no mundo real, não tem nada perfeito e o nosso desenho também não precisa ser perfeito, né? É meio que aquilo, né? Dá uma desencanada. Porque é até engraçado, às vezes a gente quer se comparar. Imagina que você tem uma banda de música. E na sua banda de música você mal treina com a sua banda. Você treina ali duas vezes a cada 6 meses com a sua banda. Aí você quer se comparar com uma banda que ela treina já há, há 10 anos, todos os dias, 8 horas por dia. É difícil, né? A gente querer se comparar assim. Então, às vezes a gente tem que também deixar de lado essa comparação com outros artistas, porque não é uma coisa também saudável. E eu acho que disso, assim, a gente não tem. Não acrescenta nada pra gente, sabe? Então, aqui falando sobre esse desenho que eu tô fazendo, Eu usei essa sanguínea aqui, o número 07. Agora eu vou pegar esse tom aqui, esse Dark Sepia, o número 05. Eu geralmente, quando faço um desenho assim, eu gosto de começar por uma caneta que ela seja mais grossa, depois eu vou afinando conforme o tempo. Então vamos lá. Bom, eu já falei também sobre material de desenho, sobre as técnicas, sobre desenhar coisas diferentes, né?
Uma coisa também nessa desenhar coisas diferentes, uma coisa que eu tenho percebido é da gente começar a analisar culturas. Por exemplo, você gosta de cultura asiática. Eu gosto de cultura africana. Tenta pesquisar imagens de pessoas de cultura africana. Vocês podem colocar assim no Pinterest, cultura africana, ou roupas africanas. Lembrando também, pessoal, que eu vou deixar minha pasta aí na descrição do vídeo. Lá vocês podem ver que eu tenho bastante pasta assim. E foi engraçado que eu nunca tinha percebido isso. Eu comecei a perceber isso agora. Eu tenho estudado bastante sobre desenho, como desenhar personagens, né? Eu tenho estudado bastante sobre isso. E eu vejo que o pessoal que desenha, faz personagem, eles usam bastante disso, dessa meio que técnica, assim, de observar a cultura de outros países, né? Às vezes a gente pode ver também isso em filme. Eu vi um filme que me inspirou ali, por exemplo, eu assisti um filme do Duna. Eu gostei daquele filme, eu vi que lá ele tem umas roupas diferentes. Ou eu assisti Gladiador e naquele filme eu vi uns caras com um lobo na cabeça. Ou eu vi um filme também de índio que são tipo índios feiticeiros, sabe? E a gente começa a analisar ali a roupa dele. Isso é uma coisa legal da gente estar vendo, de a gente estar analisando, porque o legal, o interessante, às vezes eu tinha muito essa coisa comigo, né? De, por exemplo, que nem eu tô desenhando hoje aqui esse cara, eu tô vendo essa imagem, mas eu ficava pensando, mas eu não tô criando nada, pra que eu só tô copiando? Que isso vai acrescentar? E mal eu sabia, né, que tipo assim, por mais que a gente tá copiando essa imagem, a gente tem uma coisa, né, que eu já falei aqui em alguns vídeos, que é chamada memória visual, ou biblioteca visual, que é o seguinte: quanto mais a gente desenhar alguma coisa, quanto mais a gente vê alguma coisa, a gente consegue desenhar aquilo ali de memória. Então o que acontece? Amanhã, amanhã ou depois eu posso estar fazendo algum desenho de memória que na minha memória já vai estar boa fazer um guerreiro com algo na cabeça, sabe? Porque eu já fiz isso muitas vezes. Eu já desenhei isso muitas vezes. Então, esse meu lado da memória, ele fica eu vou treinando isso, sabe? Quanto mais eu desenho coisas que estão no mundo, melhor essa minha memória fica, né? E até naquele livro lá de Leonardo da Vinci, ele fala uma coisa, né? Que quanto mais a gente tirar coisas da natureza, mais próximo do real o nosso desenho vai ficar. Então, quanto mais eu desenho, por exemplo, leão, mais próximo do real o meu leão vai parecer, entende? Então, quanto mais coisas nós desenharmos, mais próximo do natural ele vai aparecer. É a mesma coisa daqueles filmes 3D, né? Antigamente era todo. Era meio tosco assim, né? Quando tinha 3D nos filmes. Hoje em dia você vê que esse 3D tem melhorado. Porque mais próximo da natureza as coisas estão ficando. Mais próximo da natureza os artistas estão estudando. Então, até ontem, quando eu estava lendo sobre Caravaggio, quando ele morreu, teve um artista que falou assim, que falou que ele era um dos mestres que mais imitava. Ele era um grande mestre que imitava a natureza. Porque se você vê nas obras ali de Caravaggio, a expressão das pessoas, tem uma obra que é Davi.
e Golias, alguma coisa assim. E essa obra, ela meio que ela mostra isso. Ela mostra ali a expressão do de Davi. Tipo, ele parece que tá meio cansado. Eu vou até pegar aqui pra ver. É essa obra aqui, ó. Davi com a cabeça de Golias. O nome dela. Você vê essa expressão, né? Olha como tem uma expressão na obra. Parece que ele tá respirando, que ele tá tipo, acabei de enfrentar uma uma batalha e estou meio cansado. Eu até achei aqui a frase, né, de Giovan Pietro Bellori. Nessa altura, os pintores em Roma encontraram em contato com essa novidade, e os jovens em particular reuniram-se em seu redor e louvaram-no como o único imitador da natureza. É meio que isso, né? Isso que me chamou, isso que me chamou a atenção. Deles falarem assim, o único imitador da natureza, olhando para suas obras como milagres, rivalizaram entre si para o seguirem. Tá aqui, ó. Essa frase aqui, né? Aqui tá uma autorretrato de Caravaggio. Então, é engraçado, né? Porque falando um pouco assim de Caravaggio, por que que ele foi um grande artista? Porque ele foi um dos grandes mestres assim que imitou a natureza, né? Ele copiou a natureza ali de um modo que você vê os quadros dele assim, parece que você tá numa cena de um filme. E quando eu li isso ontem, eu falei, caramba, me chamou muita atenção, né? Porque olha o nível, né, que ele chegou, de tanto ele imitar a natureza, de tanto ele copiar imagens assim, estudar imagens do mundo real, meio que chamaram ele de o imitador da natureza, né? E também, isso tudo também é meio que uma... serve também de inspiração, pelo menos pra mim, assim, depois que eu li aquele livro de... que inspirou Leonardo da Vinci, que quanto mais a gente desenha coisas que estão na natureza, mais próximo do real, né? Nosso desenho vai parecer. Então, meio que aquela frase ali me motivou a estar desenhando todos os dias. Porque também não adianta nada a gente querer alguma coisa e não ter um caminho, né? A gente não saber um caminho onde a gente quer chegar. Ele diz que se a gente fizer isso, seremos grandes artistas. Então, é um caminho, né, que eu quero seguir de ser um grande artista. Então, como ele diz no livro, para a gente ser um grande artista, temos que desenhar tudo que está na natureza. Então, desenhar coisas diferentes, né? Desafia-se, né? Uma coisa que eu deixei bem em ênfase ali, que é isso, a gente tem que se desafiar. Por exemplo, ah, você gosta de
Desenhar muito rosto, como eu antigamente. Ah, eu gostava de desenhar muito rosto. Só que você só fica desenhando aquilo. Aí quando você vai fazer um desenho de figura, você fica. Você fica com medo de fazer aquilo. Você meio que não. Você para de se desafiar, né? Falar, ah, não vou fazer isso porque não vai ficar legal. Mas uma coisa que eu tenho aprendido nesse tempo é de se desafiar. Não ter apego ali à perfeição. Lembrar que a gente não vai acertar de primeira. E essa. E tem sido bem legal, né? Foi um desafio que eu me desafiei, né? Esse tempo, assim, de estar desenhando ali todos os dias. Eu nunca tinha feito isso. Mas também partiu de um ponto também que eu percebi que algumas coisas no meu desenho eu precisava melhorar bastante. Então foi meio que um desafio pra mim. E também não tem sido nada pesado, assim. Tem sido tranquilo. E o legal também é isso, né? Tá desenhando com coisas novas. Tinha quem nunca, né? Comprou um material de desenho e nunca usou ele. Tá lá parado, tipo, há mó tempão, nunca mais desenhou com aquilo. Eu tinha vários materiais aqui que eu não tinha comprado faz tempo e não tinha desenhado com eles. Mas por estar desenhando todos os dias assim, meio que pra não enjoar de desenhar, às vezes eu mudo, né? Desenho um pouco com marcador. Eu quero também começar a desenhar. Hoje eu vi um vídeo que foi bem legal também. Eu ainda vou falar sobre isso no vídeo, mas foi um vídeo bem legal que eu vi o artista ali, ele desenhando com algumas cores. Eu achei interessante isso. Mas ainda vou falar disso no vídeo mais pra frente. Mas outra coisa que eu anotei ali foi ter uma mesa para desenhar. Isso faz diferença, viu? Eu, eu lembro que antigamente eu fiquei muito tempo assim sem desenhar no físico, mas muito tempo mesmo assim. Desenhava bem pouco. Mas foi legal assim, porque hoje, lembrando naquela época, eu não tinha muito um espaço para desenhar. Eu não tinha ali um espaço legal onde eu morava para desenhar. Mas não é uma desculpa, né? Eu poderia fazer alguma coisa ali. Tanto que eu percebi que meu desenho naquela época estava ficando muito robotizado, né? Por desenhar muito no digital e não estar desenhando no físico. Aí eu meio que montei uma mesinha lá de desenho. Era apertado, mas dava para desenhar. E aqui, né, realmente ter uma mesa assim, ter um espaço para desenhar, isso ajuda muito,
Que nem eu tenho essa, eu comprei essa mesa aqui, essa mesa ela é nova. E também foi pra fazer os vídeos, né? Eu queria ter uma mesa mais bonita assim, pra desenhar. E essa eu vejo que depois que eu comprei ela também eu tenho desenhado muito mais. Isso é engraçado assim. Porque é meio que a gente tem um espaço ali reservado pra gente, a gente senta, vai lá e pratica, né? Não tem que às vezes montar alguma coisa, montar um equipamento pra desenhar, a gente fica com preguiça. Não, né? A gente já tem ali alguma coisinha já pronta, a mesa já tá pronta ali e tal. E a gente começa a praticar. Mas também não se dê isso como uma desculpa, por mais que você não tenha agora, não tenha dinheiro para comprar. Isso não é uma desculpa porque quando eu comecei a desenhar todos os dias, eu tava desenhando na mesa da cozinha. Então, eu também tava me esforçando ali para não perder essa constância. Então, vamos lá para mais dicas. Ter uma mesa para desenhar, já falei. E inclusive também, pessoal, se eu achar essa mesa, eu vou colocar o nome dela. Eu vou colocar depois o nome dela na descrição do vídeo. É uma mesa bem legal, assim. Eu já tive muita mesa de desenho, mas realmente, assim, essa mesa tá. Pra mim, ela é diferente, assim, das outras que eu já comprei. Eu tenho curtido bastante desenhar nela. Então, vamos lá. Falei sobre ter uma mesa de desenho. Ah, cheguei também num ponto que eu já ia falar, que é ver vídeos de inspiração, principalmente de materiais. Tá. Recentemente aqui no YouTube tem um canal que eu não sei o nome do canal, mas eu vou deixar na descrição do vídeo. É porque tá em inglês o canal, assim, tá num nome meio diferente, não vou me recordar o nome agora. Mas qual que é a ideia, assim, do canal? Eles chamam vários artistas e meio que o artista vai mostrando ali o caderno dele. E é bem legal, assim, achei bem interessante esse canal, assim. Achei bem legal. Eles chamam um artista, aí o artista mostra o caderno, né, de desenho deles. Então são vários artistas, assim, que eles chamam. E aí o artista mostra, né, tipo, o caderno de desenho dele, mostra os desenhos dele. E o legal de estar vendo isso é porque cada artista ali tem um, tem uma técnica. Ah, tem uns que gostam de desenhar com coisa muito colorida, tem alguns que gostam de desenhar com, inclusive o que eu vou deixar, o vídeo que eu vou deixar é um vídeo que eu achei muito legal, assim, achei bem legal. Achei muito diferente até o estilo do cara, assim, achei muito lindo o que ele produz. Então, às vezes, a gente vê também aquilo ali e fala, pô, serviu de inspiração, sabe? Aquela técnica que ele utiliza tá me inspirando, tô achando interessante. Aí, às vezes a gente pode ir lá e comprar o material que ele utiliza, né? E só falando aqui, pessoal, sobre o desenho, agora eu vou fazer com a caneta preta aqui, ó. Ela é 0.3. Só para resumir, né? Eu tô usando aqui 0.7, 0.5
e 03. Que é essa preta, né? E com a preta também aqui eu venho só em alguns pontos focais assim. Tem um vídeo no canal que eu falo sobre isso, sobre como desenhar com... Como colocar ponto de foco no desenho, acho que alguma coisa assim. Aquele vídeo também é bem interessante. Acho que até um dos vídeos mais interessantes, assim, mais importantes do canal. Então eu coloco esse preto aqui, só em alguns locais. Vocês vão ver o quanto muda o desenho isso aqui. Então falando sobre isso, né, falando sobre aquele canal, eu percebi que aquele canal tem me inspirado bastante nesse sentido de, pô, tá observando outros artistas, ver qual materiais que eles usam, sabe? Porque um defeito nosso também da gente de artista é o seguinte: a gente, quando gosta de certo artista, a gente quer desenhar muito parecido com aquele artista. Então, uma coisa que acontece é que é o seguinte: a gente acaba perdendo a nossa personalidade. A gente quer ser meio que outra pessoa. Então a gente acaba desenhando ali muito com só aquela coisa que o outro artista desenha, sabe? O legal é o seguinte: a gente vê diversos artistas, vê o jeito que eles desenham, vê como é que eles fazem a arte, né? E se inspirar nisso. Mas esse vídeo que eu vou deixar aí na descrição do vídeo é. O cara desenha de um jeito bem legal, assim. Com, uma, f- com um lápis vermelho. Eu até comprei esse lápis pra testar. Vou fazer um vídeo ainda falando sobre ele. Mas olha que engraçado, né? Só de eu colocar ali ponto focal no desenho, um preto aqui no desenho, ele mudou totalmente. Mas então, né, falando sobre esse canal aí, eu indico bastante a vocês a fazerem isso, que é... Agora eu vou pegar aqui esse brush. Eu vou fazer alguns pontos mais escuros. Mas então, esse vídeo, esse canal, eu recomendo bastante vocês verem, assim. Eu sempre, geralmente quando eu tô depois do almoço, assim, eu dou uma olhada, ou de manhã. Eu me inspiro, assim, nos artistas, eles desenhando coisas diferentes, né? Sabe esses vídeos que o pessoal mostra... Tem vários aqui no YouTube, né? O pessoal mostrando um caderno, assim. Eu não curtia antigamente, não curtia muito antigamente, assim. Mas hoje em dia é legal, porque às vezes o artista ele usou um material ali que a gente acha curioso, acha legal. Ele usou uma caneta que pode ser que a gente goste. E também força um pouco a gente a não ficar acomodado ali, a só buscar referência no artista que a gente admira, sabe? A gente não fica meio que preso só em alguma coisa. Ah, só vou desenhar com lápis porque o artista que eu gosto ele desenha com lápis, né? Ou, por exemplo, ah, eu só vou ficar desenhando agora com lapiseira porque o artista que eu gosto ele desenha com lapiseira, né? É meio que um erro nosso, assim. Eu acredito, né? Acredito que possa ser um erro da gente não tá explorando mais, né? Não tá explorando outras coisas. Que nem hoje você pode desenhar com lápis, aí amanhã você usa marcador, daí depois você usa caneta, você vai testando assim coisas novas, vai você vai aprendendo técnicas novas, né? Como eu falei aqui no começo do vídeo, essa é muito importante que a gente aprenda técnicas novas, porque a gente acaba não enjoando de desenhar.
a gente acaba também acrescentando valor a outras técnicas, que nem, né, como eu disse antes, uma técnica que eu aprendi com lápis, eu me ajuda em outras áreas. Vou desenhar mais algum aqui, mais um pra... Deixa eu ver aqui, né? Já que o vídeo não é de se acomodar, eu vou tentar fazer um bem diferente. Ah, tentar fazer um de corpo inteiro. Uma coisa também que eu tenho feito bastante é desenhar com formas. Vocês vão ver nesse desenho aqui. Vocês vão ver que o começo dele é só formas. E uma coisa que antigamente eu não fazia também era desenhar pessoas de corpo inteiro, assim. Como eu disse no vídeo, né? Eu desenhava muito, 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 muito rosto. Meio que não me desafiava, assim. E meio também que a gente, às vezes, isso mostra que, às vezes, a gente pode acabar se acomodando, sabe? No sentido de que, eu só vou desenhar com preto o resto da minha vida. Eu só vou desenhar com amarelo o resto da minha vida. Então é interessante a gente fazer essas mudanças. Meio que sair um pouco do padrão ali que a gente tava. Buscar referências novas. Uma outra dica também que não estava programada aqui nesse vídeo, mas era a gente desenhar através de formas. Isso é muito importante pro pessoal que às vezes tem dificuldade. As pessoas acham que não sabem desenhar, coisa do tipo. Mas quando a gente acaba desenhando assim por formas, você vê que fica muito mais fácil de desenhar. Por exemplo, você faz um quadrado, um círculo. Esses vídeos também de inspiração podem ser também vídeos relacionados à arte, vídeos relacionados também a certo tipo de artista ou história da arte, assim, tipo período da história da arte. Isso também é bem legal. A gente vê, tipo, como é que tal artista desenhou naquela época, qual material que ele utilizava. Isso é muito interessante. Às vezes o que é engraçado também, né? Às vezes a gente vê um artista desenhando com coisa que pra gente pode ser impossível no momento, às vezes financeiramente, coisa do tipo. Mas também
dá aquela inspiração de, pô, um dia eu quero ter aquilo ali, sabe? Isso também já me fez comprar muito material, assim, essa ideia de que, eu vi certo artista do Renascimento ou coisa do tipo, e como eu gosto de Renascimento, né, de arte barroca, eu vi o que os materiais que eles utilizam e meio que trago pra isso, né? Tipo, até, por exemplo, em arte barroca, você vê muito pessoal usando essa cor aqui, ó, o sépia, né? Esse tom é meio marrom, assim, mais escuro. Então você vê que foi através disso, né? Através disso que eu vou buscando ali novos materiais. É através de ver o que outros artistas fazem. Não que a gente vai copiar, né? Coisa do tipo, mas ver o material que ele utiliza ali. Às vezes você viu um artista utilizando um material, aí você viu outro artista utilizando um material que meio que você pode juntar aquilo e criar uma coisa diferente. Ou às vezes você já tem um material parecido na sua casa e você não está usando, aí você se inspira com o que ele está fazendo. Então, essa ideia assim de ver outras pessoas, né? Ver outras pessoas desenhando com outras coisas acaba, pelo menos para mim, me inspirando bastante. Até porque, até por isso que a ideia desse vídeo hoje foi desenhar coisas diferentes e também desenhar com um material diferente, né? E às vezes também você pensa, eu tenho uma dificuldade assim, eu não consigo ainda desenhar uma uma pose nesse tipo. Eu também tinha uma baita dificuldade, mas é aquilo, eu tenho me desafiado mais. E eu percebo que hoje em dia tem fluído mais naturalmente, assim, eu tenho conseguido fazer certas poses que antigamente eu achava ali que era impossível. Mas por quê? Eu meio que tô saindo da minha zona de conforto, né? Desenhar também, uma coisa que facilita no desenho é o seguinte, é o que eu tô fazendo aqui. Você vem com uma cor mais clara e depois você vem com outras cores mais escuras. Isso dá uma boa facilitada no desenho. Daqui eu vou vir com esse sépia. E uma coisa que vale ressaltar também é essa ideia, né? Às vezes você tem uma caneta em casa que você não tá usando, tenta praticar algum desenho com ela. Que pode ser que até vocês gostem, assim. Até essa expressão, assim. Imagina que da gente treinar isso daqui, quando a gente for fazer um desenho, assim, de um guerreiro correndo atrás de alguma coisa, a gente já tem meio que na mente como é que aquele desenho vai ser, né? Como é que aquela expressão vai ser.
Mas porque a gente tem treinado, né? A gente tem desenhado e treinado isso. E a quinta dica é lembrar que desenhar é diversão. Às vezes a gente fica com medo de, uma coisa que eu vi desse vídeo aí hoje eu tava vendo um vídeo desse do pessoal mostrando o caderno deles de desenho. E uma coisa eu achei interessante que o artista falou assim, que às vezes a gente tem um plano na cabeça, só que a gente fica pensando tanto, tipo assim, como é que a gente vai executar ele, que muitas das vezes a gente não executa, né? Para às vezes para pensar quantos planos você já não teve de vou desenhar, vou fazer um desenho, vou fazer tal coisa, e você não executou aquilo. Só ficou no vou fazer. Quem nunca, né? Até vídeo também, assim, eu vou fazer um vídeo e tal. Aí eu ficava, eu tenho que pensar, eu tenho que. Às vezes a gente fica muito tempo pensando e a gente meio que esquece da parte da execução, né? Só fica na parte ali do pensar. E desenhar com. E lembrar, né, que desenhar é diversão tem tudo a ver com isso. É lembrar que a gente tá desenhando aqui, o que a gente faz, o que tá no nosso caderno é pra gente. É meio que lá na frente a gente vai ver a nossa evolução. Tipo, o seu caderno de desenho é meio que o seu diário, sabe? Então tenha em mente que desenhar é diversão. Tudo que você faz agora, se você errou ou acertou, mas é para lá na frente você acertar cada vez mais. Para acertar cada vez mais vezes, né? É até engraçado, às vezes, para fazer um vídeo eu fico pensando e não executo. Aí só fica naquela, ainda não fiz tal vídeo. Ou por exemplo, amanhã eu vou começar a fazer desenho de figura. Aí eu fico com medo e não faço. Isso é bem engraçado.
E quando eu aprendi essa coisa de que, desenhar é diversão, eu acabei meio que perdendo essa ideia de, tudo tem que ser perfeito. Se a gente for ver o nosso rosto, se a gente pegar ele, imagina que a gente vai pegar o nosso rosto aqui, ó. A gente vai tirar tipo uma selfie assim, de frente, a gente vai cortar um lado e espelhar esse lado, vocês vão ver que os dois aqui, ó, eles nunca são iguais. A metade do nosso rosto aqui, esse lado e esse lado, eles não são iguais. Então, às vezes a gente quer no nosso desenho aquela coisa, tipo, aquela perfeição que, né? E quer fazer um rosto e quer aquela perfeição e tal do deixar encaixado e não sei lá o que, sendo que o nosso rosto nem o nosso rosto é perfeito, né? Como é que a gente quer isso no nosso desenho? Ou às vezes a gente vai fazer um desenho e a gente vai lá, por exemplo, no desenho no digital, aí vai lá, espelha aquele desenho, né? Tem um negócio no digital que a gente espelha assim, aí você desenha de um lado e sai igual no outro, tipo, fica aquela coisa ultra perfeita, né? Isso é engraçado. Mas é isso, pessoal. Eu vou continuar desenhando aqui. Eu vou continuar fazendo esse desenho. Se eu lembrar mais de alguma coisa aqui, eu vou falando no vídeo. Mas a ideia é literalmente essa, assim. A ideia do vídeo, né? Literalmente é isso. É fazer com que a gente consiga ter uma constância nos desenhos. Porque muitas das vezes a gente vai lá, a gente começa animadão. Eu vou começar a desenhar e tal. Mesma coisa ir pra academia, né? Agora eu vou pra academia, eu tô todo animado aqui, comprei roupa nova, não sei lá o que. E é engraçado, né? Também, agora que eu lembrei assim, isso tem a ver um pouco com a academia, porque essa coisa de mudar de material, ver coisas novas, isso tem a ver um pouco com academia, e eu vou explicar o porquê. Porque, como eu disse, né? A gente tá animadão ali na academia, a gente vai fazendo os exercícios, é, vai ali focado na primeira semana, aí passa 2 meses, já não vai direito. E por que que isso tem a ver com academia? Porque é engraçado. Às vezes, o que faz a gente ir pra academia é quando a gente meio que muda de treino. Mudei de treino, agora eu vou pra. Agora tem um treino novo lá, pô, tô ansioso pra aquele treino novo. E é a mesma coisa o desenho, né? Pô, tô ansioso ali pra usar aquele material que eu vi. Caramba, vou usar um caderno novo que eu comprei. Eu comprei um caderno novo e aquele caderno novo tem uma cor diferente. É uma cor que eu nunca vi antes. E eu vou treinar naquele meu novo caderno. Então, eu nem tinha previsto falar isso no vídeo, mas é real, né? É a mesma ideia, assim. É a mesma ideia que eu quis trazer. Só que adaptado a desenhar, né?
Que também é uma das primeiras vezes assim que eu tenho mantido uma constância tão grande em desenhar todos os dias. Eu nunca tinha conseguido manter isso. Mas eu acho que também por falta de inspiração, talvez. Eu acho que aquele livro lá, de Leonardo da Vinci, vou deixar na descrição do vídeo também esse livro. Ele acabou me inspirando bastante. Um livro que é bem legal também sobre história da arte, assim, é a biografia de Leonardo da Vinci, que eu gosto bastante. E uma coisa que também tem a ver, né, sobre a gente, às vezes, não ficar muito fazendo o que, só um artista faz, é lembrar também que a gente tem que ser único, né? Acho que o grande auge do artista é quando ele é único. As pessoas olham aquele desenho e falam, aquele desenho é de tal pessoa. E também, às vezes, é não esquecer disso, né? Não ficar muito preso ali a a tal artista, a tal coisa que ele usa. Pra gente não entrar nessa ideia de esquecer, né, quem realmente nós somos. E o legal também que eu tenho nesse tempo, assim, eu tenho percebido que eu tenho evoluído bastante no meu desenho. Isso também é uma coisa, né, que faz eu ter constância, tipo, é de me animar, ver que eu tô evoluindo e meio que não desistir disso, sabe? Tem dias também que nem quero desenhar, assim, eu tô cansado. Mas eu vou lá e desenho. E outra coisa, né, que tá sendo legal é porque quando eu desenho assim constantemente, acabo tendo ideia pra vídeo. Eu falo, pô, eu tô fazendo aqui um. Que nem eu tava desenhando com essa caneta aqui. Aí eu tava desenhando meio que uns guerreiros assim. Eu falei, caramba, isso aqui pode ser que eu faça em algum vídeo. Acaba me dando umas ideias bem legais assim. E lembrar também, pessoal, que é, não existe nada melhor do que a prática, né? Esses dias um cliente meu me mostrou uns dados. Acho que ele estava lendo um livro chamado. Até fiquei curioso para ler esse livro. É um livro chamado
hábitos anatômicos, alguma coisa assim. Aí ele tava me mostrando alguns dados, assim, de pessoas que fazem todos os dias um pouquinho, sabe? Que nem sempre tem uns dados, assim, de tipo, a pessoa, ela lê 10 páginas por dia de um livro. Aí no final do ano ela consegue ler, sei lá, 20 livros. Então, às vezes a gente acha que a gente precisa fazer uma grande mudança para evoluir o nosso desenho, sabe? Tipo, vou ter que comprar um curso que naquele curso é o, é o que vai fazer você desenhar. E muitas vezes não. Muitas vezes é você conseguir manter uma constância. Lógico, né, que curso vai ajudar, né? Tô falando pra não comprar curso, coisa do tipo. Mas é não ficar depositando meio que a sua fé ali só no que você vai aprender ali, sem com que você não tenha consistência, né? Uma outra coisa que eu lembrei é que quanto mais a gente desenha assim todos os dias, a gente começa a ter mais confiança e também a gente às vezes meio que dá uma. Ó, duas coisas que eu aprendi que foi legal durante esse tempo que eu percebi que tá me ajudando bastante, até em outras áreas, assim, que é o seguinte. Às vezes, quando eu tô desenhando alguma coisa e eu não sei se eu tenho razão, eu tenho certeza de que aquilo ali tá certo, eu parto para outro canto do desenho. Por exemplo, eu tô desenhando uma cabeça. Só que eu já tô há muito tempo desenhando aquela cabeça e eu já não sei se ela tá certa ali, sabe? Aí o que que eu vou faço? Eu vou lá, desenho outra parte do corpo. Isso eu percebi assim, eu não tinha percebido isso antes, na, quando eu não desenhava tanto assim. Outra coisa é a nossa postura. Isso também é uma coisa que influencia muito. É que vocês não conseguem ver na câmera, né? Mas muitas das vezes eu dou uma distanciada assim do caderno. Eu fico um pouco mais distante pra ver se tá ficando bom o desenho. Isso foram coisas que só com a prática me ensinou, né? Eu não vi ali, não foi nenhum curso que me ensinou, coisa do tipo. Foi praticando, eu fui vendo que algumas coisinhas me ajudam, né? Às vezes eu vou fazer algum desenho assim, mais pro meu trabalho, e eu percebo que eu já tô há muito tempo ali fazendo aquela região. Aí eu me lembro, né, que tipo, pô, eu vou mudar de região, eu vou adiantar outra região ali pra adiantar meu tempo também e não ficar perdendo muito tempo em apenas uma região ali que eu tenho que acabo partindo pra outras assim. Você vê que um detalhe interessante aqui de estar fazendo esse desenho é o seguinte:
Você vê que eu não finalizei todo o desenho e mesmo assim eu consigo colocar uma ideia de movimento aqui, né? O ponto de foco aqui desse desenho tá nessa área aqui, ó. Aqui eu já não vim com outra cor, né? Então isso é engraçado. Eu vou até fazer aqui, ó, o rosto dele pra vocês com preto. Vocês vão ver como vai ser mais gritante ainda. Quanto mais o nosso ponto focal no desenho vai vai tá mais claro, né? O vídeo lá que eu falo sobre como colocar detalhe no, você não precisa detalhar todo o seu desenho, né? Eu falo sobre isso. Inclusive saber, né, aonde colocar detalhes e tal. Eu percebo que eu tô ficando melhor nisso porque por causa da prática também. Isso é engraçado. E também legal ver também o quanto você acaba inspirando outras pessoas. Isso é bem interessante, né? Tá, tipo, com o canal eu vejo que tem uma galera se inspirando. Isso é gratificante, assim. É bem legal. E tudo só por causa disso, né? Só por causa dessa minha ideia de estar desenhando um pouquinho todos os dias. E foi até engraçado que um cliente meu me falou daquele livro lá. Tô até curioso pra ler ele. Ele tava me explicando, se você durante um ano você faz todo dia ali meia hora, você vai evoluir muito em alguma área da sua vida, por exemplo. Todo dia você lê, você faz meia hora de leitura. Aquilo ali dá uma boa. Em um ano você cresce muito. Só que depois de um ano, se você não consegue, você não mantém essa constância, você acaba perdendo muito também, sabe? Opa, quase errei aqui. Mas isso tudo também, pessoal, só partiu porque eu percebi que eu precisava melhorar algumas coisas no meu desenho. Então eu venho constantemente desenhando e a cada dia que passa eu percebo que eu tô melhorando meu desenho. Isso me deixa feliz porque antes eu jamais iria fazer um desenho que eu tô fazendo aqui. Eu jamais. Em 3 meses atrás, eu jamais estaria fazendo um desenho assim. E deixem também nos comentários aí o que vocês fazem pra manter uma constância assim de desenhando, sabe? Se vocês fazem alguma coisa diferente, às vezes você curte ver algum filme e naquele filme você se inspira pra desenhar, ou alguém ali da sua família também desenha e você se inspira nisso, ou algum amigo seu desenha e você também se inspira nisso. Vai ser legal ver o que cada um aí se inspira.
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Não esquecem de deixar aí o que faz vocês manterem a constância. Comentem também aí embaixo se teve que alguma dica que eu falei que possa ter ajudado vocês aí. Deixem também nos comentários aí algumas dicas, né, para que eu possa fazer vídeos assim, dicas de vídeos. Se possível, um futuro aí eu posso estar fazendo. Então é isso aí, pessoal. Obrigado por terem assistido ao vídeo. Se possível, deixa um like aí para ajudar, para entender que esse vídeo é bom e YouTube poder recomendar para mais pessoas. É isso aí, então, pessoal. Espero ter ajudado de alguma forma. Valeu e até a próxima.